Boa noite a todos. Essa é a nossa apresentação do trabalho final de TCPI. A planta que nós controlamos é uma coluna de destilação, e os integrantes do nosso grupo são o Luiz Simões, o Lucas Costa e o Romário Júnior. Eu sei que os professores já estão familiarizados com essa planta, que a gente extraiu essa modelagem de um livro que vocês utilizam no material bibliográfico. Como nosso entendimento sobre o objetivo do trabalho é que nosso objetivo é aplicar as técnicas de controle que a gente estuda na disciplina, nós optamos por a escolha dessa planta, que ela é simples e ela é comum na indústria, alimentícia, de comércios e de químicos em geral, que sempre é necessário ter esse processo de destilação. Basicamente, ela separa dois ou mais componentes de uma mistura homogênea de fluidos. E a qualidade e a pureza da destilação são de suma importância, então é fundamental que o sistema seja controlado adequadamente. Então, os processos químicos, em geral, eles são multivariáveis e não lineares pela sua própria natureza, devido às incertezas desses sistemas serem complexos de modelar e controlar. Então, o projeto que nós desenvolvemos é o controle da coluna de destilação Woodbury, e esse sistema ele é caracterizado por ser um sistema intrinsecamente multivariável, que tem o objetivo de separar o metanol da água. Então, aqui a gente mostra o esquemático do nosso processo. A gente consegue ver que a coluna de destilação é um sistema bem simples. Nós vemos que, basicamente, ela tem duas ações de controle, que é o fluxo de vapor, que é gerado pelo fervedor no fundo da coluna, e o refluxo de líquido destilado no topo. E o que nós controlamos é a concentração do metanol no topo da coluna, que tem a menor densidade, e a concentração da água no fundo da coluna, com a maior densidade. Aqui a gente montou uma tabelinha para mostrar quais são as principais variáveis do sistema, passando ela de forma bem resumida e rápida. A gente tem o fluxo do líquido, a referência da retenção, que fica retida na nossa coluna, as nossas taxas de refluxo, a taxa de líquido destilado, e a composição do líquido e a composição do vapor. Então, para a gente fazer a modelagem dessa coluna, é necessário, primeiramente, a gente assumir que existe retenção do líquido ao longo da coluna. Então, a fórmula de Francis-Ware é utilizada para a gente delinear o modelo e a modelagem da retenção do líquido. O fluxo do líquido interno ele depende da referência do líquido interno, obviamente, e a variação da retenção do líquido no tambor, pela retenção da referência, dividido pela constante. E aqui a gente mostra que a retenção do líquido do tambor e a composição do líquido destilado dependem principalmente da taxa do refluxo, da taxa de líquido destilado e da taxa do fluxo de vapor destilado, também a composição do vapor destilado. A gente vai montando as nossas equações diferenciais, que representam o sistema completo. Aqui a gente mostra a equação diferencial com aquelas variáveis que a gente já apresentou, que define a bandeja superior na coluna. Da mesma forma, a gente monta as equações diferenciais baseadas nas variáveis que a gente apresentou, que representam o nosso modelo matemático na bandeja inferior. E também a gente define o modelo do refervedor, que aquece o líquido e transforma o vapor. Então, o principal, então, com a gente tendo obtido as equações diferenciais que representam o modelo e sabendo os sinais do sistema que a gente definiu na modelagem, a gente encontra o que é realmente o nosso objetivo, que é a gente pode descrever o nosso sistema de uma forma matricial, que aí ele vai ficar mais simples e intuitivo para o nosso objetivo aqui, que é controlar o sistema. E aqui a gente mostra o processo na forma matricial. A gente vê que as variáveis manipuladas são o I1, que é a taxa de refluxo, o 2, que é a taxa de refluxo de vapor, as nossas saídas são Y1, que é a concentração de metanol no topo, e Y2, que é a concentração de água no fundo da coluna. E como distúrbio que está aplicado ao sistema, a gente tem o D, que é o fluxo de vazão não medido. Também a gente consegue observar que existe o tempo morto na planta, que deve ser levado em consideração no projeto, ou então nosso controle não vai ser eficiente se a gente simplesmente ignorar. O principal ponto que a gente pode observar é que o sistema possui diversos atrasos puros de tempo no numerador, no caso, tempo morto, e que a gente deve levar em conta na hora de implementar o controle, senão o sistema vai ser muito suscetível à instabilidade. Para fazer a tentativa disso, a gente tinha duas opções. A primeira era utilizar a aproximação de Padé de primeira ordem, para atraso puro de tempo, e a segunda era incorporar o atraso puro de tempo na constante de tempo da função de transferência, a partir da equação demonstrada. E a gente optou, então, pela segunda opção, porque dessa forma a gente consegue obter funções de transferência mais simples de manipular do que pela aproximação de Padé. Como principais objetivos de controle definidos foram o segmento de referência do tipo degrau, a redução do tempo de acomodação em malha fechada em relação à malha aberta, uma aceleração da resposta em mais ou menos cerca de 3 vezes, e a rejeição de perturbações. E também por se tratar de um sistema MIMO, a estratégia adotada foi de um controle multiloop através de controladores PI ou PID, dependendo da necessidade, quando a gente estiver projetando os controladores. E aqui a gente conseguiu retirar a função de transferência G definida a partir da função matricial. Com a função de transferência definida, a gente consegue calcular o emparelhamento pela RGA, chegando na seguinte matriz de ganhos relativos, onde a gente, logo de cara, a gente pode perceber um valor negativo no emparelhamento da entrada 1 com a saída 2. A gente não quer valores negativos no emparelhamento,
porque isso pode causar instabilidade. E com essa matriz de ganho relativo, a gente chegou no emparelhamento onde a variável U1 ela é relativa à saída Y1, entrada U2 é relativa à saída Y2. Com o emparelhamento feito, a gente calculou o índice de Herder-Linsky para o pareamento, onde a gente chega a um valor que é maior do que zero, que nos diz que o controle é factível. Então, a gente vai prosseguir por essa estratégia de controle. Agora, vamos falar um pouco sobre o projeto de controlador. Novamente, por se tratar de um sistema MIMO, a planta foi controlada com a técnica de controle multiloop, onde os controladores foram sintonizados por alocação de polos. Inicialmente, para o controlador relativo à entrada 1 e saída 1, a gente considerou um controlador PI, como a gente tinha citado anteriormente, a partir da matriz de transferência da função de transferência G1, lá da matriz G, a gente consegue chegar na função de transferência PI, definida aqui por TS. E a partir dos nossos objetivos de controle, considerando o zeta1 igual a 1 para não permitir sobreoscilação, e também considerando um tempo de acomodação de 17,7 segundos, que é relativo a 3 vezes maior que o tempo de acomodação em malha aberta, a gente chega na equação característica a seguir, que é S ao quadrado, mais 0,5645S, mais 0,0795. E, por fim, igualando a função de transferência com a nossa equação característica mostrada anteriormente, a gente chega nos seguintes parâmetros KC e ZC do controlador PI, exibidos como 0,702 e 0,157. Por fim, a gente chega na equação do controlador C11, e logo de cara a gente já percebe que o controlador possui um zero dominante, no caso um polo em cima, e para resolver esse problema a gente usa um compensador de pré-alimentação com ganho unitário em regime permanente, para a gente não obter um sobressinal no início da resposta. Agora, para o controlador 2, a gente usou as mesmas premissas do controlador da entrada 1 para a saída 1, também considerando um controlador PI, e a partir da função de transferência G22, que é da entrada 2 para a saída 2, lá da matriz de transferência G, a gente chega na função de transferência PI exibida aqui no slide. E, novamente, considerando os nossos objetivos de controle, de não permitir sobreoscilação, a gente considerou o zeta da função de segunda ordem como 1, e também considerando um tempo de acomodação de 17,4 segundos, que é também 3 vezes maior do que o tempo de malha aberta, a gente consegue chegar na equação característica exibida, que é S ao quadrado mais 0,552S mais 0,0762. E, novamente, igualando a função de transferência com a equação característica, a gente chega nos seguintes parâmetros do PI, sendo KC e ZC, com KC igual a menos 0,495 e ZC com 0,138. E com isso a gente obtém o controlador C22, da entrada 2 para a saída 2, mostrado no slide. E, novamente, a gente percebe que o controlador possui um zero dominante. E assim como no controlador C11, a gente usa um compensador de pré-alimentação com ganho unitário em regime permanente, para poder não ter aquela sobreoscilação no início do degrau. Demonstrado pela equação de PZ como compensador de pré-alimentação. E, por fim, a gente tem o sistema demonstrado no Simulink, com os controladores e os pré-alimentadores montados no diagrama de blocos lá dentro do Simulink, no MATLAB. A gente também tentou fazer o processo utilizando desacoplamento, onde esses são os dois desacopladores calculados a partir das fórmulas demonstradas. A gente chega nesses dois valores, nos dois ganhos do desacoplador, e a gente tem esse sistema. A gente fez a simulação tanto da resposta com desacoplador e sem desacoplador para água e para o metanol. A resposta ao degrau sem desacoplamento do metanol pode ser observada na figura exibida, onde observamos que o sistema segue o degrau de maneira rápida, atingindo nosso objetivo de acomodação próximo aos 17 segundos, sem apresentar sobreoscilações aparentes. A gente pode observar também que foi aplicada uma perturbação no sistema a partir do instante 50, com a planta já acomodada, onde podemos verificar que ela é rejeitada de forma eficiente. O mesmo é observado quando aplicamos o mesmo degrau e a perturbação na entrada da água, onde o sistema também atinge o nosso objetivo de tempo de acomodação perto dos 17 segundos e o rejeito de perturbação distante 50 de maneira eficiente. Nos próximos dois slides são mostradas as simulações com desacoplamento, foram apresentados mais ruídos, ou seja, o resultado não foi satisfatório quanto o resultado da simulação sem o desacoplamento. Com os resultados apresentados da simulação, podemos concluir que o sistema da coluna de destilação Woodbury com característica MIMO pode ser controlado de maneira satisfatória sem o desacoplamento, apresentando características de controle simples e com requisito que alinham com a maioria dos sistemas estudados na disciplina.